vamos aqui para o capítulo 8, vamos ler, começando a ler aqui do verso 1 até o verso de número 3. Oi? Tranquilo? Então vamos lá. Verso 1 ao verso 3. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou à terra da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Muito bem. É interessante que esse capítulo, segundo estudiosos, e a gente percebe, ele não está numa ordem cronológica, esses capítulos. Se nós formos prestar atenção, até o capítulo 4, Eliseu estava na casa da sunamita. Estava lá, lembram que ela viu que ele era o homem de Deus, pediu ao marido para fazer uma casinha, pôs lá uma mesa, uma cama, e lá ele ficava. Ele ficava lá. E depois, enquanto ele estava lá, aí acontece essa situação, que foi onde ele, digamos assim, ele seguiu a vida dele, e a mulher procurou um lugar para ela viver, porque viria grande fome. Então, isso para nós situarmos. Então, ele disse para ela: olha, vai vir uma grande fome da parte do Senhor, vai para um lugar onde você puder, para você viver esses dias. Quando você vai para o capítulo 5 do livro de Reis, você já percebe que lá aquele quadro em que Naamã, né? Naamã vem de lá do exército, comandante da Síria, vem até Israel procurando a cura, porque a menina que ele levou cativa para sua casa disse à sua mulher que se ele estivesse lá em Israel, o homem de Deus o curaria. Então, no capítulo 5, ele trata com a questão de Naamã. Quando chega no capítulo 6, já relata essa fome que está sendo mencionada aqui no capítulo 8, aconteceu lá no capítulo 6, aquela tremenda fome, né, que até Acabe estava passando pelo muro, quando uma mulher gritou: olha e tal, aqui está tendo um conflito, né, eu e uma mulher aqui, nós combinamos que a gente ia comer o meu filho hoje, que amanhã comeria o dela, e aquela situação dramática de fome. Capítulo 6. No capítulo 7, vem o final da fome. Se passaram 7 anos, vem o final da fome, quando Eliseu prediz a abundância de víveres, que foram quando aqueles leprosos lá perceberam que o exército da Síria tinha fugido e deixou toda aquela abundância. E aí volta o capítulo 8. Aí o capítulo 8 reporta aquela situação lá do capítulo 4, em que Eliseu estava com a mulher. E aí ele diz aqui, né? Ele está falando para a mulher, que a mulher procurasse um lugar. Muito bem. Tendo dito isso para ela, o que acontece? Nós vemos aqui que o rei aqui não fala o nome do rei, provavelmente Jorão, estava lá conversando com Geazi. Vejam que Geazi, lá no capítulo 5, ele foi castigado com uma lepra. Então, essa cena aqui do capítulo 8 não está em ordem cronológica. Aqui, nesse momento, Geazi ainda está ali atuando, e ele está aqui conversando com o rei. O rei está perguntando para ele: fala aí para mim das coisas que Eliseu fez. Ele começa aqui a detalhar. A partir do verso 4 vem lá o contexto. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ele estava ali numa cena, a gente imagina ali Geazi conversando com o rei, falando: olha, Eliseu certa vez restaurou a vida de um menino, filho de uma mulher, lá ele restaurou a vida. E de repente aparece quem? Depois de 7 anos de fome, volta aquela mulher pedindo ao rei que lhe desse as terras de volta, enquanto ela saiu da terra. E aí nós vimos aqui que Geazi fala: olha, é essa mulher, e é esse o menino que foi ali, essa providência de Deus, né? Diz lá, contava ele essas coisas, né? Quando chegou a mulher, e aí diz aqui: então disse Geazi, está lá no verso 5,
Ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Foram eles. O que eu estou contando para você, para o senhor, aconteceu aqui, olha aí, está aqui a mulher. Interrogou o rei a mulher e ela contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então nós vemos aqui nessa providência, né? De repente, ele está lá contando esse feito de Eliseu e aparece ali justamente a mulher e acontece esse fato, né? Isso lembra a gente, né? A Bíblia tem umas cenas parecidas, né? Nos lembramos lá do livro de Esther, capítulo 6, quando, de repente, o rei não conseguiu dormir e falou, olha, lê para mim os feitos aí do reino, aí, lê para mim as crônicas aí, do nosso livro das crônicas aí, do que acontece no reino. E justamente naquele dia, vai e lê para ele sobre a situação lá de Mordecai, que veio a trazer todo o livramento para o povo de Israel. Então, essas aparentes coincidências, que não são coincidências, né? Nós cantamos um hino que diz, o acaso para mim não haverá. Não há acaso na sua vida. Não há nada que aconteça inesperadamente, que parece que fugiu dos planos. Foge dos nossos planos, mas nada foge daquilo que Deus estabelece. E aqui nós vemos, nessa cena da mulher e do menino, vemos uma cena semelhante àquela, né? Uma providência de Deus. Justamente enquanto se falava dela, 7 anos depois, contando a história dela, ela aparece ali, procurando as terras e recebe todas as terras de volta. Muito bem. E então os holofotes se voltam para uma outra situação agora, né? Para Eliseu, aqui no versículo 7, dizendo aqui que ele se dirige a Damasco. Damasco era a capital da Síria, né? Então diz aqui o versículo 7, veio Eliseu a Damasco, imediatamente encerra aquela cena, acabou ali, né? A mulher recebe de volta as terras com tudo aquilo que a terra rendeu, e agora Eliseu aqui vai a Damasco, diz aqui, estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael, toma presentes contigo e vai encontrar-te com um homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo, sararei eu desta doença? Isso daqui é uma coisa interessante, né? Ele foi, na verdade, cumprir uma missão que tinha sido dada para Elias. Lá no capítulo 19 do primeiro livro de Reis, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 15 a 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, vamos chegar lá. Versos 15 a 17, diz o seguinte, o Senhor dizendo aqui para Elias, disse-lhe o Senhor, vai, volta teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Então, é uma ordem que foi dada para Elias. Elias, de fato, saiu, ele ungiu Eliseu como profeta, mas Elias não chegou até Damasco porque o Senhor arrebatou Elias. Mas agora Eliseu vai até lá para cumprir aquela missão de ungir Hazael como rei, porque essa era a ordem do Senhor. Então ele vai até lá, né? E nisso a gente vê também uma coisa interessante. O governo de Deus não se refere exatamente, exclusivamente naquele contexto, à nação de Israel. Deus governa todas as nações. Assim como hoje, Ele não governa apenas a vida do crente. O ímpio também, a vida do ímpio está nas mãos do Senhor. O Senhor governa a vida daquele que crê e governa a vida daquele que não crê também, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Não há limites, não há
espaço fora do seu governo. Deus governa todas as coisas, e aqui é mais um texto que mostra isso. Independente de Israel, o Senhor fala, ó, vai lá na Síria e você vai ungir lá Hazael como rei. E ele se dirige para lá em cumprimento àquela ordem que tinha sido dada primeiramente a Elias. E no versículo 8, Haddad fica sabendo da chegada de Eliseu, aqui no verso 8. Então o rei disse a Hazael, toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo, sararei eu desta doença? E isso é uma coisa muito interessante, esse momento aqui do rei Ben-Hadad, né? Ele dá para nós, ele que é um gentio, dá algumas lições para nós cristãos. Primeiramente, ele honra o profeta Eliseu, homem de Deus. Ele era um gentio, mas ele honra Eliseu, ele reconhece a chamada de Eliseu, ele respeita esse homem, né? Ele respeita esse homem, mas apesar de todo o respeito que ele tem por Eliseu, ele também mostra ter ciência de que o socorro dele, ou a resposta que ele precisa, não virá de Eliseu, mas que vinha do Senhor. Ele tem consciência disso. Né? Ele diz, vai encontrar-te com ele, com o homem de Deus, né? E por seu intermédio, né, pergunta ao Senhor, não é para ele, pergunta ao Senhor, ao Yahvé, ao Deus da terra de Israel, né, se eu vou sarar dessa doença. Então, esse equilíbrio que Ben-Hadad mostra aqui, né, passa aqui, é um equilíbrio que poucos cristãos, às vezes, apresentam esse equilíbrio. Honrar devidamente aqueles que foram chamados por Deus, sem perder de vista que Deus é o Senhor, que não há poder no homem, não há poder nos líderes, o poder está em Deus. Por mais que pareça relevante um líder, nele não há poder nenhum. O poder está em Deus. Se o líder exerce alguma coisa, isso foi dado a ele por Deus. Deus é o Senhor. E Ben-Hadad, apesar de um ímpio, ele parece reconhecer exatamente esse equilíbrio das coisas. Ele não perde de vista. E no versículo 9 aqui, então, fala sobre esse encontro. Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele, com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que é bom de Damasco. É um presente real mesmo, real porque é um presente de rei. 40 camelos. Imagina uma tropa de 40 camelos carregado de coisas, tudo de presente para quem? Para o homem de Deus, era para Eliseu. E o que ele queria é que Eliseu consultasse a Deus e trouxesse do Senhor uma resposta sobre a enfermidade dele. Chegou, apresentou-se diante dele e disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te, sararei eu desta doença? Nós vemos aqui uma coisa interessante, né? Também aqui demonstra aqui a consideração que Ben-Hadad tinha por Eliseu, né? Ele manda dizer, olha, fala para ele que o filho dele, olha, né? Está aqui, chegando-se disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria. Esse termo teu filho Ben-Hadad não foi o Hazael que escolheu para dizer, foi o que o rei disse para ele, fala para ele, teu filho Ben-Hadad, por essa consideração, por esse reconhecimento da autoridade espiritual que havia em Eliseu, ele se apresenta como filho, né? E leva então essa pergunta que ele queria fazer. E Eliseu, através de Hazael, envia aqui uma resposta interessante aqui para o rei. Eliseu lhe respondeu, vai e dize, certamente sararás. Ponto. Mas ele continua, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Era uma resposta que você só entende quando você lê o contexto que vem daí para frente. Mas fala para ele, né? Ele vai sarar, mas o Senhor me mostrou que ele vai morrer. Ou seja, essa enfermidade que ele tem não é uma enfermidade fatal, mas ele vai morrer. E ele manda essa resposta então para Ben-Hadad. Né? E aí se desenrola uma cena curiosa,
né? Vem aqui o versículo 11. Olhou Eliseu para Hazael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então imagina ali a cena, né? A gente está aqui imaginando Eliseu ali parado, olhando fitamente para os olhos de Hazael, e Hazael não entende por que ele está me olhando desse jeito, e aí Eliseu começa a se derramar em lágrimas diante de Hazael. Então lhe disse a Hazael: por que chora o meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre das suas mulheres grávidas. Eliseu está descrevendo algo que Hazael viria a fazer contra o seu povo de Israel. Essas palavras que ele fala aqui, que são palavras duras, na verdade eram coisas que naqueles tempos, na antiguidade, tempos de guerra, nós não temos hoje graças a Deus, não temos uma experiência de guerra. Nós não vivemos a experiência de alguém com ódio do outro adversário, como há numa guerra. Mas essas coisas que ele descreve eram coisas que aconteciam, de um modo geral, nos conflitos, nas guerras entre os povos daquela época, né? Nós podemos ter aqui um exemplo, né? Em Amós, capítulo 1, versículo 13, só para nós entendermos que o que ele está falando para Hazael não eram coisas absurdas dentro daquilo que de fato ocorria. Amós, capítulo 1, versículo 13, diz assim aqui o texto, olha: assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4, não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites. Então ele está falando aqui sobre quem? Sobre um outro povo, Amon, os amonitas, que na verdade eram família do povo de Israel, família, né? Lembrando que Amon e Moabe eram filhos de Ló, e Ló era sobrinho de Abraão, eram família. Mas na época de guerra, eles para aproveitarem e aumentar o território deles, eles rasgaram aqui, né, o ventre às grávidas. Coisas terríveis. Nós não imaginamos esse tipo de coisa, de cenas. Ainda em Naum, capítulo 3, versículo 10, mais à frente, né, Naum, capítulo 3, versículo 10, um pouco mais à frente na sua Bíblia, também o Senhor está dizendo aqui: todavia, ela foi levada ao exílio. Está falando aqui sobre a ruína de Nínive. Foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos em grilhões, despedaçados nas esquinas. Às vezes, para mostrar poder, para humilhar o inimigo, eles faziam coisas desse tipo, e mais do que a gente nem imagina. Então, o que Eliseu está aqui fitando a Hazael, está olhando para ele, e Eliseu está tendo essa visão do que vai acontecer por conta do poder que Hazael terá, né? Passa a chorar e diz para ele o que vai acontecer aqui no versículo de número 12. No versículo 13, Hazael reage a essas palavras de Eliseu, né? Versículo 13, tornou Hazael: pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Ele fala: quem é esse cão? Uma autodepreciação aqui, mas dando a entender que aquelas coisas que Eliseu falou são coisas grandes. Ele não se espantou com aquilo, ele entendia que isso ia fazer quem tivesse poder, quem fosse um grande, quem fosse um valente, e não ele. É interessante que algumas, né, dentro daqueles trabalhos de buscas,
de coisas, né, os arqueólogos aí, eles encontraram inscrições falando sobre Azael. E Azael é tido em algumas inscrições como filho de ninguém. Porque Azael não vinha de uma família conhecida, não era de uma família poderosa, ele não tinha uma descendência que se destacava, ele era um filho de ninguém, ele era alguém que, de repente, chegou naquela condição. Então, nós vemos que Deus é quem deu a Azael esse poder, colocou ele nessa condição. E Azael retorna para a Síria, diz aqui no versículo 14, então deixou a Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou, o que te disse Eliseu? Respondeu ele, disse-me que certamente sararás. Ele chega diante do rei e fala, o que Eliseu disse? Eliseu disse que o Senhor vai sarar. Verso 15, no dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou em água, né? A gente parece que já viu isso em filmes, né? Molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. A gente vê aqui, né, uma coisa interessante, né? Um contraste, Azael e Davi. Davi também recebeu a certeza que ele ia ser rei, né? Ele tinha a certeza porque ele tinha a unção sacerdotal, foi Samuel lá na casa dele, ungiu ele rei com o óleo sagrado, ele sabia que ia ser rei, mas ele nunca precipitou esse momento, ele esperou até que o Senhor mesmo colocasse naquela condição, ele não antecipou nada. Mas Azael, por conta talvez dessa palavra de Eliseu, ele agiu, é óbvio que tudo dentro da providência, dentro da soberania divina, mas ele mostrou aqui, logo de imediato, ele mostrou ali aquela crueldade que Eliseu tinha falado. O rei dele, e ele devia ser um homem de confiança do rei, alguém que era o braço direito do rei, quando o rei estava naquela angústia de vida, sem saber se ia viver ou não daquela enfermidade, é Azael que ele confia para ir ter como profeta. Mas esse homem de confiança dele, agora por conta dessa palavra de Eliseu, ele vem e assassina, apressando assim aquilo que Deus havia falado sobre ele. A gente pode até pensar que ele agiu estimulado pela profecia de Eliseu, mas ocorreu aquilo que estava escrito. Tem coisas que estão escritas, mas nem por isso nós ficamos sem a responsabilidade. Jesus, quando falou acerca do traidor, ele falou, de fato, o Filho do Homem vai como está escrito, mas ai daquele por quem ele será traído. Tem coisas que estão escritas, vão acontecer, mas isso não tira em nada a responsabilidade do homem. E aqui nós vemos essa situação aqui acontecendo. Muito bem. Passando dessa cena, a Bíblia vai para uma outra cena agora, né? Olha lá, no versículo 16, o reinado de Jeorão, né? Jeorão é filho de Josafá. Já vamos falar um pouquinho sobre ele. No ano 5º do reinado de Jorão, aqui a gente tem que ter aqui, prestar atenção. Jorão era o filho de Acabe. Depois de Acabe, Jorão, filho dele, começou a reinar. Nisso, já tinha nascido lá em Judá, filho de Josafá, Jeorão. Jeorão nasceu, tá? Então está dizendo aqui, no ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. É possível que Josafá, mesmo ainda estando vivo, né, e ainda exercendo algum governo, ele já colocou o seu filho Jeorão para reinar juntamente com ele. Diz aqui o texto, verso 17, era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém, morreu, portanto, aos 40 anos.
andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Então, nós temos aqui uma situação aqui, né? Situando aqui, Josafá foi um excelente rei. Quando você lê a história de Josafá, ele fez reformas grandiosas em Israel, reformas religiosas, levou o povo a buscar a Deus. Ele tinha grandes qualidades, mas ele tinha uma fraqueza. Ele fazia amizade com quem não devia fazer. E ele fez amizade, ele entrou em aliança com Acabe. Josafá reinava no sul, abaixo, Acabe reinava no norte, acima, e ele fez uma aliança com Acabe. Às vezes a gente pensa, poxa, mas fazer amizade com o vizinho, fazer amizade é uma coisa. Você se associar é outra diferente. Você pode estar numa empresa, trabalha com todo tipo de gente, com pessoas de todo tipo, você vai respeitar, você pode ter ali um bom relacionamento, mas você se associar com essas pessoas é outra situação. E Josafá se associou com o rei Acabe. No que ele fez isso, o que acontece? Esse envolvimento intenso, o que acontece? O filho dele, Jeorão, se casa com quem? A filha de Acabe. O que acontece? É interessante como o mal, às vezes, tem maior influência do que o bem. A gente, é curioso isso. O mal tem muito mais força para influenciar, às vezes, do que o bem. E aí, com esse casamento, Jeorão acabou sendo influenciado pela esposa, que era filha de Jezabel. Aí a gente fala de Jezabel, parece que fica mais forte ainda. Então ela traz para Judá, aquele culto de adoração a Baal. E Jeorão acaba se envolvendo, né? Andou nos caminhos do rei de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. Essa associação de Josafá com Acabe promoveu isso. Às vezes nós cristãos não percebemos que nós vamos entrando num tipo de associação com pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho, que pelo contrário são extremamente distantes. Não há nenhuma dificuldade de você respeitar. Nós vivemos assim, vivemos num prédio onde tem gente de todo credo, de toda religião, mas quando você se associa, isso é outra coisa. Associar é começar a fazer uma amizade estreita, sair junto, andar junto, conversar junto, estar muito junto e por vezes sem você ser influenciado, mas acabar sendo influenciado. É o que aconteceu aqui. E a influência dessa mulher trouxe esse mal, não para Jeorão, mas para todo o reino de Judá. Para todo o reino de Judá, esse mal trouxe. Como diz Paulo, um pouco de fermento leveda toda a massa, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Coisas simples, básicas, que a gente às vezes não dá atenção. Então, nós vemos que aqui ele trouxe essa situação para ajudar. Ou seja, nenhuma parceria ou união é boa, mesmo na vida conjugal, se põe em risco a fidelidade a Deus e seus preceitos. Nem mesmo no relacionamento conjugal se coloca em risco a nossa fé, os preceitos de Deus, isso não é bom. Isso não é bom. E a palavra de Deus está acima de qualquer sociedade. Muitos sacrificam os preceitos de Deus para agradar os homens, os homens, amigos, família, parente, marido, esposa. Para agradar os homens, nós sacrificamos a nossa relação com Deus, os preceitos de Deus.
Isso não é bom. Isso não é bom. Como disse o próprio Jesus lá em Lucas 14, versículo 6, ainda bem, né? Ainda bem não, a gente só tem esse conceito porque o Senhor é conceito do Senhor, não pode ser conceito nosso. Aqui em Lucas, capítulo 14, versículo 26, Jesus disse o seguinte, né? Ele viu que grandes multidões, primeiro no 25 diz assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece, esse aborrece, algumas versões da Bíblia trazem lá embaixo escrito, se alguém, isto é, ama menos. Então você pode ler aqui, se alguém não ama menos a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Duro. Não é porque é uma união conjugal que vai... A boa parceria é uma boa parceria quando ela glorifica a Deus. Uma boa parceria é uma boa parceria, uma boa amizade, é uma boa união, quando essa união é para a glória de Deus. Agora, quando é uma união em que Deus não está sendo glorificado, em que nós estamos procurando agradar um ao outro, independente do que Deus, da mente de Deus, então essa união não é boa. Então, se alguém não ama menos, e Jesus deu prova disso, né? Se você ler lá em Marcos capítulo 3, você vê aquela cena em que a mãe de Jesus e seus irmãos ficaram preocupados com ele porque ele não tinha tempo para comer. E aí eles se reuniram e falaram, não, vamos lá porque ele deve estar fora de si. Reuniu a mãe, os irmãos, as irmãs, a família. Foram lá e até Jesus estava lá numa casa cercado de pessoas e alguém chegou para ele e falou, Senhor, lá em Marcos 3, 21, se eu não estou, 20, 21, se eu não estou enganado. Aí então chegaram lá e disseram assim, as pessoas, olha, Senhor, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora. A resposta de Jesus foi uma resposta que parece meio grossa, meio dura. Mas ele falou, olha, ele olhou para quem estava e falou, olha, minha mãe, meus irmãos e irmãs, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. É isso que é importante. A associação, seja entre família, seja entre marido e mulher, é boa quando um não está interferindo na relação do outro com o Senhor. Isso não é questão, então vai se separar, não é nada disso. Só estamos dizendo aqui, dando uma definição do que é saudável e do que não é, só isso. E aqui essa união de Josafá com Acabe, essa associação dele, acabou trazendo uma conta lá na frente. Por quê? A gente sempre fala aqui, a conta nunca vem antes de você comer. Primeiro você vai comer, você vai desfrutar, você vai conversar, você vai pedir a sobremesa, você vai tomar água. Aí vem a conta. E a vida às vezes traz a conta. A gente fala, nossa, mas o que aconteceu? É a conta. Então para Josafá, o relacionamento de Josafá com Acabe trouxe um prejuízo, trouxe uma conta, que agora Judá também vai pagar, porque a adoração a Baal está chegando em Judá por causa da amizade de Josafá com Acabe, que levou a um casamento entre os seus filhos, e agora o filho de Josafá, influenciado pela esqueci o nome dela, agora depois vai aparecer lá o nome dela, daí ele acaba sendo influenciado, e agora o Reino do Sul também está afetado pela adoração a Baal. Muito bem. E aí o que acontece, né? Nós vemos aqui que apesar disso, vemos que ele fez isso, aí diz o versículo 19. Porém o Senhor não quis destruir a Judá. Veja só, o que Judá começou a fazer era digno de destruição. Porque começou a abandonar o Senhor por causa dessa influência dela sobre Jeorão, começou o culto a Baal, e por conta dessa influência, o castigo seria uma destruição. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos.
Deus não quis castigar na medida, naquele momento, pelo menos, não quis castigar, ajudar. E a gente vê aqui também uma coisa interessante, né? Por vezes, nós não sabemos a razão das misericórdias de Deus sobre a vida da gente. Mas, às vezes, a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, é por amor do Senhor a alguém ligado a gente. Filhos, às vezes, que abandonaram a fé, por vezes continuam recebendo bênçãos por conta da fidelidade dos pais. Alguns na casa da gente são abençoados por causa da fé de alguém que ali naquela casa serve a Deus com integridade e traz bênçãos sobre aquela casa. E muitos desfrutam sem saber que as bênçãos que recebem é por conta não dele, não da vida dele, mas da vida de alguém que serve a Deus com integridade. A Bíblia mostra a história de Labão. Um dia Jacó trabalhou na casa de Labão. Aí um dia Jacó falou, olha, eu vou embora, quero cuidar da minha casa, quero trabalhar para mim, quero cuidar da minha família. Aí Labão disse assim, eu tenho observado que o Senhor tem me abençoado por causa de você, Jacó. Até os filisteus, certa vez Abimeleque procurou Isaque lá, e ele falou, olha, nós vemos que o Senhor é contigo, Isaque. Fica aqui na nossa terra. Bênçãos de Deus por amor aos seus fiéis. E agora, por conta da presença de Davi naquele reino, de ter sido ele um dos reis de Judá, o rei que amou a Deus, apesar de todas as suas falhas, aqui por amor de Davi, diz ele aqui, que não destruiria a Judá naquele contexto. Deus é fiel às suas promessas. Ele havia prometido isso a Davi. Relata-se a seguir, agora, o que acontece? Quando nós, irmãos, começamos a desagradar a Deus, começamos a deixar os caminhos de Deus, isso não é matemático, mas presta atenção. Quando nós começamos a nos afastar de Deus, parece que começam a surgir também algumas adversidades ou alguns adversários. E aqui o que acontece? Dentro dessa situação, o que ocorre aqui? Nos dias de Jeorão, novamente lá o filho de Josafá, verso 20, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou a Zair, e todos os carros com ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para as suas tendas. Eles conseguiram cercar os edomitas, mas os edomitas eram fortes e eles conseguiram romper dali e fugiram para as tendas deles. Ou seja, Edom conseguiu se libertar de Judá. Provavelmente, nos dias de Josafá, ele exercia um domínio sobre algumas nações que estavam sujeitas a ele por causa do poder e da autoridade do reino do sul. Mas agora começa a haver o que? Rebelião. Adversários começam a se levantar. Quando você lê a história de Salomão, quando Salomão chegou no final dos seus dias, ele já tinha abandonado o Senhor, já tinha construído templo para Baal, para Astarote, não sei para quem, era para agradar suas mulheres, porque ele acabou entrando nessa situação. Quando ele começou com isso, aí a Bíblia diz, Deus levantou adversários contra ele. E às vezes nós encontramos adversidades que a gente fala, mas de onde que vem isso? Às vezes é bom a gente prestar atenção na vida da gente, como é que está a nossa vida com Deus, o que está acontecendo. É importante, nunca é demais a gente avaliar a gente avalia muito o relacionamento dos outros, esquece dos outros. Olha para o seu relacionamento com Deus. Nós precisamos avaliar, sim, a nossa relação com Deus. E aqui começou a surgir situações no dia com Jeorão. Assim se rebelou, diz o verso 23, assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. E aí vem mais uma anotação aqui. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina. Mais uma cidade também se rebelou e também perdeu.
Jeorão começa a ter prejuízo, perdas. E é curioso, né? O escritor bíblico, ele vem, primeiro ele fala sobre a situação. Jeorão começou a seguir os caminhos dos reis de Israel por causa da influência da mulher, da sua esposa, que era a filha de Acabe, e agora levantou-se todo esse mal contra ele. Aí vem lá, verso 23 a 24. Quanto aos mais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Vejam que eles mencionam aqui um livro das histórias dos reis de Judá. Provavelmente algum livro apócrifo, os próprios judeus não retiveram, não guardaram, os próprios judeus que eram os guardiões da lei, os guardiões dos livros que faziam parte do cânon, eles próprios não têm esse livro. Então, nós entendemos que era um livro que tinha registros, como tantos outros livros que podiam ter naquela época, mas não é mencionado biblicamente. Então, provavelmente, um livro que não tem sentido para nós. Ele morreu e tem início o reinado de seu filho, Acasias, né? Acasias, versos 24 e o 25 diz assim, olha, no 12º ano de Jorão, Jorão é o rei lá de Israel, do reino do norte, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, que era o rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, quando diz filha de Onri aqui, a gente tem que entender algumas coisas aqui, né? Na verdade, ela era filha de Acabe. Acabe era filho de Onri. Mas é comum você encontrar isso na genealogia. Por exemplo, alguns vezes você fala, olha, ele não foi fiel como Davi, seu pai. Mas você vai ver, não, ele não foi filho direto de Davi, mas ele é da linhagem de Davi. E aqui a Thalia, que era aquela que eu queria lembrar o nome, ela era, então, filha de Jezabel e de Acabe e neta de Onri, porque Onri foi o que começou também todo o problema de Israel com as adorações ao culto a Baal, a Astarote, e Acabe e Jezabel é que fundamentaram, porque quando Acabe se casou com Jezabel, que era a princesa dos Sidônios, aí acabou de vez, né? Muito bem, então sua mãe era filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia. Então, era casada com o que morreu, Jeorão. Ele, se referindo a Acasias, andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Então, a gente vê aqui o resultado de tudo aquilo, a gente tem que voltar novamente lá atrás e falar, está vendo o que deu o relacionamento de Josafá com Acabe? Aquela associação toda, deu nisso. Gerações estão vindo agora e sofrendo, se desviando da palavra, se desviando de Deus por conta de um casamento. E vocês querem saber, muitas famílias hoje estão longe do evangelho, e se você for ver a história delas, não é diferente. Alguém casou com alguém que não era, que aí influenciou, que aí afastou, que aí foi e acabou. Nós temos que prestar atenção na história bíblica. Nós temos que cuidar das nossas vidas, dos nossos filhos, das nossas filhas. Temos que, pelo menos, procurar fazer o possível para orientar. Para nós não sofrermos, não vermos acontecendo na nossa casa coisas que aconteceram como essa. A Bíblia é repleta de exemplos, não só do que aconteceu, como dos resultados do que aconteceu. E isso, como diz lá em Romanos, tudo que outrora foi escrito serve para nos ensinar. Olha, tudo que outrora foi escrito serve para nos ensinar. Nós precisamos aprender com essas coisas. Aplicar isso à nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E aqui nós vemos essa situação aqui. Ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. O que aconteceu lá no reino do norte, agora está acontecendo no reino do sul. Trazido por uma coisa que não parecia ser tão grave. Talvez Josafá nunca analisou a gravidade que era ele está se associando com Acabe.
A história está mostrando. Aí diz o seguinte, olha só, ele aprendeu com os antepassados, com os pais. Foi Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Vejam que Jeorão foi com ele para essa guerra. A mesma maneira que Josafá se envolveu numa guerra, porque Acabe também entrou na guerra, agora o filho dele, Acasias, né, que foi Jeorão, agora Acasias, está se envolvendo da mesma forma agora com o filho de Acabe, com o rei Jorão. Diz aqui que ele foi com Jorão, lá no versículo 28, foi com Jorão. Acasias foi juntamente com ele para essa guerra. O que aconteceu? Então, diz aqui o verso 29, então voltou o rei Jorão para Jezreel. O Reino do Norte ele tinha duas cidades importantes, Samaria, que era a capital, onde tinha a fortaleza, o rei morava lá, e tinha essa cidade de Jezreel, que também é uma cidade importante que o rei aqui se utilizava. E ele voltou aqui para Jezreel, para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, na verdade Jeorão era tio dele, né? Porque ele era casado, né? A irmã de Jorão, Atalia, era casada com Jeorão, tem que entender aí. E Acasias, então, era filho de Atalia com Jeorão, então ele era sobrinho do rei Jorão. E continuava, mas eram sobrinhos das mesmas idades, nessa época essa questão era... Então ele desceu, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por quanto estava doente. Então o que acontece? Acasias, que é lá do reino do sul, seguindo as mesmas ideias de seu pai, Josafá, que tinha uma amizade grande lá com o rei do norte, ele vai até Jezreel, lá no Israel, reino do norte, para visitar a Jorão, porque Jorão foi ferido lá e está se curando lá em Jezreel. E aí ele vai lá para visitá-lo. Muito bem. A história, o capítulo 8 termina aqui, com todas essas lições para a gente ver, para a gente aprender. E aí nós vemos aqui que Acasias, que parece que se saiu bem nessa guerra, ele está indo agora visitar o tio, ou Jorão, que é o filho de Acabe, lá porque ele está machucado. Mas o mesmo mal vai atingir a ele nessa situação. Assim como ele se envolveu nessa situação, ele também vai ficar mal. Israel, o reino do sul vai passar por dias difíceis, porque vai vir aqui uma ação da mulher de Acasias, porque está morrendo o marido, ela assume, e Acasias, então, o mal que ele achou que não ia acontecer com ele, porque já tinha acontecido com Jorão, que foi ferido, mas agora, nessa ida dele para visitar Jorão, ele não sabe o mal que está para acontecer. Mas isso é uma outra história para a semana que vem, aí o pastor Cláudio passa para vocês. Mas é importante, irmãos, tirar essas lições para a vida da gente. São muitas lições, né? Se a gente reter, aplicar a vida da gente, nós vamos, pela graça de Deus, evitar muitas dificuldades. Amém?